Você que acompanha a questão do porte de armas para advogado e da legislação específica a armas, deve ter se deparado com certeza com esse decreto do presidente. E sim, é um decreto que vem responder às propostas de campanha dele. E nós que lutamos pelo porte de arma para advogados e porte de arma em geral para todo cidadão e até a revogação do Estatuto dos Armamentos, somos muito felizes com essa mudança total de paradigma. Só que hoje eu vou falar para vocês exclusivamente do porte de arma para advogados, tá? Quem assistiu o último vídeo, a gente falou alguma coisa sobre o tema e eu atuo aqui na minha seccional como presidente da Comissão de Estudos de Porte de Arma para Advogado. E muita gente fez muitas perguntas, muitos questionamentos e muitas ponderações nos comentários que eu queria tratar com vocês rapidinho aqui nesse vídeo. Mas antes da gente entrar no assunto específico, eu queria falar para você que tem interesse no tema porte de armas para advogados, controle de armas e armas de fogo em geral, que se inscrevesse no canal, assinasse as notificações, clica no joinha para aumentar a repercussão e compartilhe o vídeo, porque a questão do porte de arma especificamente, seja dos advogados ou de todas as outras categorias, só vai se efetivar em absoluto com a mobilização. E a mobilização a gente gera com conhecimento e compartilhando o conteúdo você aumenta o número de pessoas que vai saber que existem pessoas brigando por isso, certo? Bom, vamos lá. Quem assistiu o último vídeo viu que a gente parou na questão do agente público. Se você for aqui no artigo 20 do decreto, que fala do porte de arma, ele vai dizer no seu inciso 3º, agente público, vírgula, inclusive inativo. E aí ele elenca um rol inteiro de agentes públicos. Na linha H ele coloca que exerça a profissão de advogado, depois oficial de justiça. Muita gente está simplesmente cravando, é só procurador, ponto. É só procurador municipal, procurador autárquico, AGU, defensor público e por aí vai. Crava, ponto. E eu queria convidar vocês à seguinte reflexão. No direito, as coisas não são assim, como na matemática. Estou falando para a maioria do acredito advogados, a gente sabe que não é assim. Existe uma construção hermenêutica, existe uma formação de jurisprudência, existe um rol de coisas que leva a uma conclusão e não simplesmente ser taxativo, positivista, tá aqui, é assim, ponto. E eu vou fazer algumas observações para vocês que eu escutei de muitos colegas no decorrer dessas últimas horas, né? Porque é recente, desse último dia. A primeira é o que a gente falou no outro vídeo. Você restringir agente público é uma posição, é só procurador. Eu acho que não está correta essa posição. Por quê? Porque se fosse isso, o texto teria como estrutura quem exerce a advocacia pública. Aí você estaria exclusivamente com os procuradores. Teve um amigo, Felipe Solomon, ou Solomon, não sei como que pronuncia, mas enfim, você me desculpa, tá errado, Felipe. Ele fez um comentário muito interessante no outro vídeo, que os advogados, que existem cargos na administração pública que não são exclusivamente para advocacia, mas são exclusivos para advogados. Então você teria a figura de agentes públicos que não são procuradores, mas são sim advogados. E pelo próprio conteúdo do texto você pode até ampliar para qualquer agente público que tenha como profissão advogado. Aí é uma questão de construção hermenêutica. Você simplesmente taxar e falar é isso, eu acho temerário, independente do lado que você entenda que vai ser, porque ainda está em construção. E nós vamos ver aqui que existem várias outras coisas que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, existe a possibilidade da inserção dos advogados ali ter sido um erro de digitação. Se você olhar o artigo 20, ele vai ter o inciso 3º, o advogado na linha H. Só que quando ele passa para a linha I, quando ele fala do oficial de justiça, ele repete outro inciso 3º. Não seria o advogado um inciso 4º, um inciso específico? Eu creio que a vontade do legislador é essa. Então vamos esperar, porque pode vir nos próximos dias uma correção de erro material, porque está errada a numeração, aqui tem um erro de digitação. Outra coisa, se você for contar os incisos, ele pula do 9 para o 11, falta o inciso 10.
Não seria os advogados o inciso 10? Porque se você olhar todo o rol de agentes públicos que ele traz aqui, ó, segurança pública, inteligência, administração penitenciária, sistema socioeducativo, poder administrativo de correição, órgãos policiais, detentor de mandato eletivo e oficial de justiça, você tem áreas típicas de agentes públicos. Agora, vem meio fora de contexto, que exerça a profissão de advogado. Perceba a amplitude da expressão, que exerça a profissão de advogado. Isso aí, pode parecer absurdo que eu vou falar para você, mas tem algumas questões. Bom, agente público que exerça a profissão de advogado, então eu fui mesário, eu exerço a profissão de advogado, eu sou agente público inativo, porque eu fui e exerço a profissão de advogado, eu estou no rol. Você percebe que não é tão simples assim de cravar, é isso ou não é isso? Então, no meu entender, eu acredito que foi um erro de digitação, porque se você lê as outras alíneas do inciso 3º, que exerce a profissão de advogado destoa do conteúdo das outras alíneas. Você tem aqui várias áreas efetivamente ligadas diretamente à administração pública e o que exerce a profissão de advogado está um pouco solto. Eu acredito que essa linha H deveria ser um dos incisos faltantes aqui, se bem que o 3 está repetido, você arrumando o 3 para 4 vai ser o nosso 10 desaparecido, mas eu acredito que é um inciso. Independente disso, tá, não foi erro de digitação. Eu convido você a fazer uma análise mais completa sobre o tema. Por exemplo, vamos meditar, vamos pensar sobre a figura do agente público. Qual é a extensão desse agente público? Ou se são só para procuradores? Quais são essas fundamentações? Por quê? Quem constrói a jurisprudência é a advocacia. Quando você está estudando qualquer tema novo, o pessoal fala, vamos aguardar a posição dos tribunais, como se a coisa viesse de cima, se esquece que a posição dos tribunais depende do nosso peticionamento. Então nós vamos ser os autores dos próximos mandados de segurança sobre esse tema. Nós vamos escrever sobre esse tema, nós vamos peticionar sobre esse tema. E é sobre as nossas linhas que vão se debruçar os juízes. Então, simplesmente cravar isso ou aquilo eu acho temerário. Acredito que todas as construções, todos os argumentos favoráveis à ampliação dos direitos é válida nesse momento. Então, o que acontece? Tirando todas essas questões, considerando que seja exclusivo do procurador ou advogado público, vamos colocar assim, nem nesse aspecto, nem assim você pode afastar o benefício que trouxe o decreto. Eu vou explicar por quê. Se você traz um rol de advogados que são considerados atividade de risco, porque a função desse artigo é simplesmente acabar com a subjetividade do demonstrar efetiva necessidade ou por profissão de risco do artigo 10º, parágrafo 1º do Estatuto do Desarmamento. Então, o raciocínio é o seguinte: sempre quando a gente entra com mandado de segurança pedindo porte de arma para advogado, todos os tribunais regionais federais têm dito que a advocacia não é atividade de risco. Pois bem, agora a gente tem um texto de lei dizendo que boa parte da advocacia, todos os advogados públicos, é sim profissão de risco. Não é difícil você fazer o raciocínio ampliativo. Bom, se um advogado do INSS é profissão de risco, por que um criminalista não é? Que é uma área muito mais sensível. Ou então um civilista que vai anular ou mexer com contratos de grande vulto, ou trabalhista, que nós tivemos colegas trabalhistas ano passado que foram executados no interior de São Paulo. Então, existe um fortalecimento muito grande do argumento de que a advocacia é sim atividade de risco, mesmo que fique posicionado assim. Então eu acredito que é momento da gente tentar compreender a extensão disso daqui. Eu penso nesse momento que foi um erro de digitação e mesmo assim penso que os advogados estão amparados por esse decreto. Seja porque essa questão de agente público é bem mais ampla, seja porque independente da questão de agente público ser bem mais ampla ou não, que exerça a profissão de advogado é mais ampliativo. Independente disso, eu convido aos colegas a meditar sobre o tema.
Simplesmente cravar é isso, é aquilo, eu acho muito prematuro, principalmente porque acabou de sair. Eu, como luto pelo direito do advogado portar arma de fogo como prerrogativa, acredito que o artigo foi bom, sim, poderia não ter essa imprecisão, mas é provável que seja corrigido um erro de digitação e a gente figure como inciso e não como a linha ali do jeito que está. Independente de qualquer coisa, é importantíssimo, por questão de isonomia, que o porte de arma para advogados figure no Estatuto da Advocacia como prerrogativa, porque juízes, promotores têm essa prerrogativa e nós advogados não temos. Então, se não existe, conforme diz o artigo 6º, tratamento hierárquico entre esses três atores, é fundamental que exista o tratamento isonômico. Se eles têm, nós temos que ter também. Então, mais uma vez, eu peço a você que assine o canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo e nos próximos dias nós vamos destrinchar esse decreto ponto a ponto. Então nós faremos um vídeo exclusivamente sobre calibres, um vídeo exclusivamente sobre quem pode portar armas, todas as categorias que foram ampliadas e como que funciona isso aí, e aquisição, colecionador, atirador e caçador. Nos próximos dias vão publicar esses vídeos aí para vocês. No mais, eu peço aos colegas que se engajem nas suas subseções e seccionais para que fortaleça a questão do porte de arma para advogados como prerrogativa, tá ok? Aqui no meu estado, a nossa seccional tem a comissão de estudos para porte de arma para advogado, as subseções do interior todas se comprometeram a criar comissões temáticas e é assim que a gente vai levar o tema para cima, porque direitos são conquistados, ninguém ganha direito, a gente tem que conquistar o direito e esse direito vai depender de muita luta e da sua luta, por isso conto com você, um grande abraço.